Antes eu quero conversar com o André Anelli, porque o presidente Lula assinou hoje um decreto que reconhece a música gospel como manifestação cultural. Gesto claro para a comunidade evangélica, né, seu Anelli? É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula assinou, então, esse reconhecimento de que a música gospel, não apenas a música, mas também todos os elementos da cultura que envolvem a religião evangélica, que envolvem, então, a música gospel, são considerados elementos da cultura também brasileira e que, por isso, devem ser levados em consideração, inclusive, na formulação de políticas públicas para a área da cultura. O presidente Lula sancionou essa medida que veio do Congresso Nacional e justamente em um momento então em que ele já vai fazendo as vezes de preparação de campanha para a reeleição em 2026 e tendo como vista justamente esse núcleo da população que é considerado mais resistente ao atual presidente da República e bem mais familiarizado, tem mais afinidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, o presidente Lula reconheceu a música gospel e todos os elementos da cultura que envolvem essa música como cultura nacional e o presidente Lula acabou então durante a sanção dessa medida, acabou defendendo todo o texto que considera então esses elementos culturais. Que a assinatura desse decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação da cultura nacional representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico do Brasil. Com esse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo. E a gente destaca aqui alguns trechos desse texto que diz o seguinte, que considera como parte da cultura gospel a própria música, abrangendo diversos estilos da música gospel, como adoração, louvor, hip hop gospel, entre outros. Também formas de expressão corporal e cenográfica, tais como dança de adoração, teatro, encenações religiosas e ainda artes visuais, exposição de pinturas, esculturas, artesanato e outras formas de arte visual inspiradas na fé cristã, promovendo o diálogo entre arte e espiritualidade. A gente relembra que quando o presidente Lula tomou posse em 2019, logo após as eleições, então, ele inclusive emitiu uma carta que foi idealizada por alguns dos apoiadores, a exemplo da senadora Elisiane Gama, que é membro da Assembleia de Deus e que inclusive ajudou o presidente Lula na formulação dessa carta de garantias justamente então do governo para a comunidade evangélica, principalmente no sentido de garantir que não haveria o fechamento de igrejas aqui no país e que seria então considerado a liberdade religiosa como direito fundamental aqui do país, já dando uma resposta também a todas aquelas especulações que foram colocadas durante as eleições de que o presidente Lula representaria o fim dessa parcela da população evangélica. Evandro. E aí, Mano Ferreira, nós acompanhamos então uma estratégia e um evento feito pelo Palácio do Planalto para reconhecer a música gospel como patrimônio cultural. E de que maneira que transformar isso, a música gospel, em algo reconhecidamente da cultura brasileira, traz algum tipo de benefício político para o presidente da República em 2026, no teu ponto de vista? É uma tentativa do presidente Lula de conseguir fazer uma conexão entre o seu grupo político, o PT, e uma parcela muito importante da sociedade brasileira, crescente da comunidade cristã, que é o segmento evangélico. Vale sempre lembrar que lá atrás, na sua construção, o PT teve um diálogo muito próximo de parte da comunidade católica, a partir das chamadas comunidades católicas de base, né, que faziam aquele trabalho pastoral, social, próximo das comunidades. E esse trabalho foi muito importante para a capacidade do PT de ganhar capilaridade ao redor do país. O que acontece é que, ao longo das décadas, esse tipo de trabalho social, que sempre foi feito pela Igreja Católica, passou a ser feito de forma muito expressiva pelas igrejas evangélicas.
E, diferentemente do que acontecia, o PT jamais conseguiu ter uma conexão mais orgânica com essas igrejas. O que também não quer dizer que o PT não tenha tido apoio de evangélicos em alguns momentos. Teve, vale lembrar que até mesmo Silas Malafaia, lá naquela primeira eleição de Lula em 2002, votou em Lula, fez campanha por Lula. Então, já houve momentos de aliança, mas essa conexão de base não era orgânica, não era tão substancial. O que Lula tenta fazer agora, com movimentos como esse, é acenar para esse público para tentar recuperar essa capacidade que o PT perdeu ao longo dos anos de se comunicar com um público religioso engajado, que nos últimos anos acabou se transformando num público majoritariamente antipetista. E eu chamo a atenção para um aspecto extremamente curioso dessa estratégia, porque é uma sinalização que tenta conectar o gospel com a cultura. E a gente sabe que o segmento cultural, de forma geral, é muito próximo do PT e, ao mesmo tempo, tem uma rejeição de boa parte da população que está nessa base mais conservadora. Então, ao tentar juntar esses dois mundos, o mundo da cultura e o mundo das igrejas evangélicas, na prática, o presidente Lula tenta fazer essa conexão, criando a quebra de uma rejeição como se fosse água e óleo, né? Quando se pensa nos conservadores e nos trabalhadores da cultura, por exemplo, muitas vezes são interpretados pelas pessoas como se representassem mundos opostos, um mundo conservador e um mundo mais progressista. E esse gesto é a tentativa, ao mesmo tempo, de dizer que a cultura pode ser mais aberta para o conservadorismo e que a igreja evangélica e a música gospel pode se aproximar do campo político progressista. Fala, Bruno Moza, quero te ouvir. Interessante os números, quando a gente analisa o número dos evangélicos e os motivos pelos quais o Lula vem tentando fazer essa aproximação com esse público. Quando a gente pega, e vamos usar os dados do próprio governo do IBGE, um instituto do próprio governo, né? Na década de 90, os evangélicos representavam por volta de 9% da população brasileira. Uma década depois, saltou para casa dos 15%. Na década de 2010, para algo como 21%, repito, segundo números do próprio IBGE. E agora nós temos algo muito próximo a 30% da população que se dizem evangélicos, que se consideram evangélicos. E aqui também tem um outro ponto extremamente relevante nesses dados, que é da onde vem esse crescimento dos evangélicos. O que nós vemos foi uma queda de 65% a algo próximo a 52%, 53% do número de católicos. Então, basicamente, a gente viu que o número de católicos diminuiu e incrementou dos evangélicos, ao passo que de ateus saltou de 8% para 9%. Então, a diferença não está aí, segundo o IBGE, está realmente nessa mudança de católicos para os evangélicos. E quando eu comento que 57% dos eleitores, mais ou menos, segundo as últimas pesquisas, são eleitores pêndulos, ou seja, aqueles que não são militantes ativos na política, aí está a tomada de decisão dos votos. E o Lula não conversa com esse público. Veja, quando a gente vê as pesquisas aqui, grande parte delas tem o quê? 1.500, 2.000 votos, né, de pessoas que são entrevistadas. Eu fiz um evento há pouco tempo que tinham 400 pessoas, foram 72 horas, um evento cristão, eu sou católico, e grande parte, quando eu falo grande parte, algo como 95% do público, das 400 pessoas, eram evangélicos. Nesse grupo, assim, eu não vi ninguém sequer falando carinhosamente que não gostava do Lula. Então, a dificuldade dele entrar nesse público, ela é realmente muito dura. E é normal fazer esse aceno, porque aí tem um voto importantíssimo, um percentual importante dos votos que ele tenta jogar para ele. Mas eu acho que há uma resistência muito grande que passa por valores, e esses valores, eles vão contra o que, basicamente, os evangélicos pregam e o que o campo progressista prega em linhas gerais.
Bom, eu quero te ouvir, Zé Maria Trindade, sobre esse aceno do presidente da República. Não é de agora que ele faz esse movimento, é só a gente perceber quem foi a indicação para o Supremo Tribunal Federal, que é outro detalhe que será definido em 2026. Jorge Messias, evangélico, bastante reconhecido ali naquela comunidade, que tem apoio inclusive de integrantes da bancada evangélica no Congresso Nacional, que não necessariamente apoiam o presidente da República e que foram aliados sinceros e importantes também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o quanto todos esses movimentos vão virando uma grande colcha de retalhos evangélica para o presidente da República, hein, seu Zé? É importante dizer que não há no Brasil uma guerra de evangélicos contra católicos. Todos nós somos cristãos, né? Há uma convivência pacífica, muito boa. E o que há é isso que o Musa falou, é uma decisão de costumes, de projeto de Brasil para o futuro, de defesas, de teses. A gente vê claramente, né, a defesa da tese da esquerda, do PT, do PSOL, é diferente da defesa das teses que são pregadas pelos católicos e pelos evangélicos. Então tem um grupo de católicos ali, principalmente vamos dizer assim, os mais, vamos dizer, centrados na Bíblia, né? Que são grupos que se formam dentro da própria Igreja Católica, né? E os grupos evangélicos. A bancada evangélica do Congresso Nacional tem gente do PT, tem deputado de vários partidos, né? Mas as tendências por exemplo, quando se fala de aborto, de combate à violência, de drogas e de costumes, a gente vê claramente a decisão. Os carismáticos católicos, por exemplo, tendem a não apoiar o governo, a apoiar o presidente Lula. Isso fica muito claro. É importante dizer também que é muito justo, legítimo, que os evangélicos assumam o poder. Lá atrás, quando era candidato ao governo de Minas, Tancredo Neves teve essa ideia de levar pastores para o debate político e convidou alguns para serem candidatos. E eles é que começaram ali a levar para o Congresso Nacional a pregação evangélica. Então, há debates dizendo, olha, não está certo o crucifixo na mesa diretora da Câmara, não está certa a Bíblia aqui, porque é preciso tornar um ambiente laico, sem a possibilidade de intervenção de igreja, né? Mas, na verdade, não é só a igreja, existem vários setores da sociedade que se dividem. Está muito difícil para o governo ir atrás do voto evangélico, né? Mas tem que fazer um esforço de, pelo menos, neutralizar um bombardeio muito forte e que é muito usado. Eu fui num encontro aqui sobre exatamente esta ideia dos evangélicos de assumirem o poder, porque tem que assumir o poder, não para levar o Estado a ser um Estado evangélico, mas sim para que tenha a diversidade religiosa. É muito importante que o Supremo também tenha evangélicos, e tem evangélicos, mas não representantes do mundo evangélico com teses firmes, nada. É apenas para ter uma nova visão. E nesse encontro eu me lembro muito bem que alguns advogados, juristas e pessoas que estavam no governo falando claramente de que, olha, nós precisamos ocupar. Afinal, já são 36% dos brasileiros que são evangélicos. Há quem diga que o Brasil já não é mais essa pátria católica, porque é um costume de falar que é católico, mas não frequenta a igreja. O evangélico não. Quando ele é evangélico, ele frequenta a igreja ou ele faz parte da comunidade, que é muito mais forte e muito mais aguerrido. Então, não há uma guerra entre evangélicos e católicos. O que há é uma disputa política sobre teses.